Olá a todos. É uma honra estar aqui na nona edição do CONAD e eu gostaria de agradecer imensamente ao Instituto de Desenho Instrucional por ter me proporcionado essa possibilidade de compartilhar um pouco o conhecimento que eu tenho, em especial para falar sobre um assunto que eu considero tão importante para a função de designer instrucional, que é ter um portfólio para poder destacar a sua marca. Então, poder estar aqui hoje falando sobre a construção de um portfólio me alegra muito, em especial por utilizar a ferramenta Notion, que é uma ferramenta que está se tornando cada vez mais popular e quanto mais você utiliza, mais recursos você identifica. Então, contribuir com isso é muito bacana. Bom, então vamos começar? E antes de avançar no Notion, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Karina Machado. Eu sou formada em letras, português e inglês. Tenho pós-graduação em desenho instrucional pelo Instituto de Desenho Instrucional. Também tenho um MBA em gestão do conhecimento e educação corporativa. E a junção dessas duas formações me auxiliaram muito na visão que eu tenho hoje para poder alinhar o meu conhecimento técnico às estratégias de aprendizagem, na criação de programas de treinamento, desenvolvimento de materiais, enfim, no dia a dia da minha função, né? Além disso, eu iniciei em dezembro uma outra pós-graduação em design instrucional com foco em treinamento online corporativo, né? Mais voltado para a área corporativa com a Soane, que é uma mentora incrível. Eu estou encantada com o material dela, com o trabalho que ela faz, é um trabalho bem bacana. E estou muito feliz também de poder compartilhar hoje uma notícia que eu recebi ontem, que eu fui aprovada para uma pós-graduação em tecnologias digitais aplicadas à educação pelo IFES, que vai começar agora em fevereiro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Acho que se a gente trabalha na área de design, né? Se você é professor, você tem que gostar de estudar, né? E eu acho que quanto mais a gente tem oportunidade de aprender, mais a gente pode acrescentar ao nosso dia a dia do trabalho, né? Eu acho que nunca ninguém sabe tudo, pelo menos é a minha visão. E sempre que eu posso aprender com alguém ou passar um pouco do conhecimento que eu tenho para alguém, eu me sinto realizada. São duas coisas que me trazem aí uma grande satisfação. Então, falando dessa satisfação, eu queria começar a falar, né, sobre o assunto que é o assunto dessa conversa de hoje, que é o portfólio. E aí eu começo esse bate-papo fazendo uma pergunta para vocês: o que é um portfólio? E aí muitas vezes as pessoas têm a ideia de que portfólio é um local para armazenar trabalhos. Mas o portfólio ele não é uma coleção de trabalhos, ele não é só isso. Na verdade, o portfólio ele é para ser um, um livro, vamos dizer assim, ele é para ele contar uma história. Que história é essa? A sua história profissional, os seus valores dentro daquele trabalho que você desempenha, o impacto que você pode desempenhar no mercado de trabalho de forma positiva para auxiliar aquele cliente na formação de soluções de aprendizagem, né? Falando aqui do design instrucional. Então, o portfólio ele vai trazer toda a sua história profissional, é para ele trazer esse livro aí da sua vida profissional para apresentar para o cliente ou futuros clientes, né? Então vamos começar a explorar qual seria essa estrutura, né? Por que eu é, escolhi falar sobre o Notion, montar um portfólio no Notion.
Existem várias ferramentas que podem utilizar. Eu mesma tenho portfólio em outra ferramenta como o Canva, que eu particularmente também gosto muito, mas já é uma ferramenta que tem cursos em outras empresas falando, com pessoas extremamente capacitadas. Então eu pensei, vou trazer uma coisa diferente para o Conad, né? Para essa nona edição do Conad. Vou falar sobre o Notion, que é uma ferramenta que está super na moda, é uma ferramenta que tem características incríveis pela sua versatilidade, por ser um workspace que combina ferramentas com notas, tarefas, banco de dados, que ele embeda, né, outras ferramentas, como ferramentas do Google. Então, tem uma gama de coisas que podem ser feitas dentro do Notion, e o principal, que é a facilidade do uso. Há uma possibilidade, uma flexibilidade para poder você utilizar essa ferramenta, e é daí eu achei que poderia ser uma boa escolha para discutir um pouco aqui nesse congresso hoje, né, nesse nosso bate-papo. Bom, quando a gente fala de portfólio, existem diversas estruturas que podem ser utilizadas para montar um bom portfólio. Eu trouxe aqui hoje algumas que eu considero como partes essenciais no portfólio, mas não é uma verdade absoluta, é o que eu escolhi para colocar no meu portfólio. E se vocês pegarem os modelos que eu tenho de portfólio, você ainda vai encontrar estruturas diferentes, com seções diferentes. Mas a que eu vou trabalhar hoje é essa estrutura aqui. Inicialmente falando sobre mim, depois sobre a minha experiência, em seguida sobre capacitação. E quando eu falo de capacitação, não só de formação, né, de educação formal, mas também de cursos, de certificados que são importantes para a nossa área de design institucional, projetos que eu realizei, ferramentas que eu domino e os meus contatos, obviamente, para que esse cliente ou futuro cliente tenha condições de entrar em contato comigo, né? Que é muito importante isso aí. Bom, então eu quero apresentar para vocês o meu portfólio no Notion, para que vocês possam conhecer um pouquinho e ter uma ideia de como é. Esse é o meu portfólio no Notion. Aqui eu tenho uma capa, que foi uma capazinha animada que eu fiz no Canva. Fiz uma capa, coloquei uma animação simples lá e depois no download, eu fiz o download como se fosse um GIF. E então, quando eu baixei como GIF e fiz o upload aqui, ele fica animadinho, né? Eu começo cumprimentando, né, quem está visitando a minha página, e aí eu queria fazer um comentário a respeito desse ponto aqui. O portfólio, ele pode ter várias linguagens, né, e aí depende do seu perfil, a forma como você vai se comunicar com o seu cliente através do seu portfólio. A minha opção é ter uma linguagem mais conversacional. Eu gosto de dialogar com o meu possível cliente, com o visitante do meu portfólio. Então, devido a esse perfil que eu tenho, eu optei por descrever como se fosse uma conversa. Então, eu cumprimento, né? Olá, sou Karina Machado. E aí eu falo um pouquinho das minhas características profissionais, né, como designer instrucional, que eu sou especialista em análise estratégica, design instrucional completo, metodologias inovadoras, conteúdo multiplataforma, e concluo aí essa introduçãozinha, né? Resultado, seu conteúdo vai ficar tão envolvente que seus alunos não vão querer parar de aprender. Essa é a forma como eu julgo, né, que se adequa à minha realidade para a apresentação do meu portfólio. Mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, né? Então,
Quem é uma pessoa mais formal e que gosta de manter esse nível de formalidade um pouco mais alto, pode usar aqui uma citação, pode usar também uma frase de impacto, aí vai depender de você, né? E eu coloquei minha foto para que as pessoas me conheçam. Sobre mim, eu trouxe aqui um textinho contando um pouquinho sobre mim, e aí mais uma vez vai envolver a questão do perfil, né? O meu perfil eu me considero uma pessoa que é como é, né? Eu sou como eu sou devido ao estilo de vida que eu tenho. Então eu considero que eu sou formada de duas facetas, o meu profissional e o meu pessoal. Sem o meu lado pessoal, o meu profissional não existe. Sem o meu lado profissional, o meu pessoal também não existe. Eu sou, minha personalidade ela é formada do que eu vivi, do que eu vivo, do que eu considero como certo ou errado em ambos os aspectos. Então eu opto por trazer o meu lado pessoal dentro das informações que eu falo sobre mim, porque eu considero como algo importante, uma parte importante de mim. Mas alguns profissionais julgam que esse não é o local, que o local certo seria no Instagram, enfim. Cada um tem uma ideia e aí mais uma vez jogo. O texto que você vai colocar aqui, que vai descrever você, cabe a você escrever e ver qual é o seu perfil para poder se adequar aqui e se apresentar ao seu visitante, ao futuro cliente. Experiência. Eu optei por colocar 2 experiências apenas, porque eu quis destacar algumas atividades, então eu achei que ficou um pouco longo. E no final eu coloquei aqui um link do LinkedIn, para que a pessoa clicando ela vai ser direcionada diretamente para o LinkedIn e pode ter uma ideia mais completa dos tipos de experiência que eu já tive profissionalmente e conhecer outras coisas também, né? É bom que dá a oportunidade da pessoa conhecer mais informações sobre mim. Capacitação. Como eu falei anteriormente, eu incluí a parte da formação acadêmica e dos certificados. Acho importante trazer todos os certificados, né, fazer referência a todos os certificados que estejam relacionados ao seu trabalho de designer instrucional para mostrar a capacidade que você tem, que você está sempre se atualizando, que você está se adequando, né, às novas realidades, às novas tendências, enfim. Então, eu trouxe aqui essas 2 sessões. Projetos. Muitas pessoas, principalmente os iniciantes, né, eles ficam, meu Deus, como é que eu vou fazer o portfólio? E essa foi a minha dúvida até quando eu comecei. Como é que eu vou fazer meu portfólio? Eu não tenho material nenhum. E aí vem a questão. Todos nós, né, normalmente fazemos cursos de design instrucional para começar a trabalhar com design instrucional. No curso, nós elaboramos material. Por que não utilizar esse material no portfólio? É um material que você tem? É um material que você vai utilizar. Então, coloca aqui um trabalho que você fez, um storyboard, uma apresentação, o que você tiver. Eu não tenho nenhuma solução de aprendizagem. Já aprendeu a utilizar o Canva? Já aprendeu a utilizar o Articulate? Já aprendeu a utilizar o Genially? Elabora um treinamento lá. Eu não aprendi. Então vai para a internet, pega tutorial, monta alguma coisa. É importante você demonstrar aquilo que você tem a capacidade de fazer. Mesmo que se você não tiver capacidade de fazer, você não vai dar conta do trabalho, né? Então você precisa se aventurar, testar, fazer curso. Tem muitos cursos grátis que você pode fazer também para você começar a utilizar essas ferramentas de autoria, até você ter condições de fazer workshops mais elaborados. Mas é importante que você produza material para você apresentar aqui no seu portfólio, né? Fiz também uma sessão com ferramentas e nessa sessão com ferramentas eu apresento aquelas que eu tenho maior domínio, e aí é interessante
vocês estarem sempre lendo as vagas, né, o que descreve nos processos seletivos para ver quais são as ferramentas que as pessoas esperam que o designer instrucional utilize, para que se você não sabe utilizar, você procurar aprender, e aí você também se basear no que vai colocar, né? E por último eu termino aqui o meu portfólio com contatos, e aí eu coloco o meu e-mail comercial, o link do meu LinkedIn, o link do meu outro portfólio, caso a pessoa queira conhecer, né? É bom que ela veja aí a habilidade que eu tenho com outras ferramentas. E fecho fazendo uma gracinha. Eu criei um formulário dentro do próprio Notion, estilo Google Forms mesmo, sabe? Com os blocos já definidos. Para que se a pessoa quiser mandar uma mensagem para mim, para eu poder entrar em contato com ela, ela possa entrar. Então, repare que nós temos aqui em cima os títulos, né? Então, eu consigo voltar para o meu portfólio. Aqui na parte direita, né? Na lateral direita, eu tenho esses títulos também para poder servir como atalho. Então, eu posso chegar aos pontos do meu portfólio através desse atalho que tem aqui na lateral, né? Então, assim, fica bem legalzinho o Notion. E a parte mais legal aí que eu acho do Notion é a possibilidade da gente poder compartilhar isso aí. Então, a partir do momento que eu disponibilizar isso aqui para vocês, que vocês tiverem uma conta do Notion, clicando aqui em duplicar, vocês vão duplicar o meu portfólio dentro da página do Notion de vocês. E aí, aqui, ele não está editável, mas quando vocês duplicarem, ele vai aparecer na página do Notion para vocês como editável. E aí vocês vão poder fazer as modificações adaptando a realidade de vocês. Ok? Bom, agora que vocês já conhecem o meu portfólio, nós vamos então colocar a mão na massa, né? Vamos aprender como usar o Notion, como montar um portfólio com aquela estrutura que eu trouxe? Então, vamos começar colocando a mão na massa, né? Para iniciar, nós precisamos criar uma conta do Notion. Eu já tenho essa conta, a criação da conta é algo bem intuitivo, tá? Aqui para mim tá escrito fazer login, mas para quem já tem a conta, vai ser para criar a conta, e para criar essa conta é gratuito, então é só você digitar o e-mail e fazer lá o seu cadastro, né? Como um cadastro normal em qualquer ferramenta para abrir e-mail, enfim. O interessante é só que você coloque uma conta que você tem acesso àquele e-mail, né? Porque se você precisar trocar uma senha ou qualquer coisa, você vai precisar acessar esse e-mail, tá? Então, eu vou fazer o login aqui na minha conta e vamos começar a nos aventurar aí com o Notion. Ele abriu nessa página, que é a página do meu portfólio, porque foi a última página que eu utilizei, tá? Mas ele vai, normalmente ele vai vir para página inicial, né, da pessoa, vai abrir, ou então vai estar numa página em branco, porque vocês não tem nada, né? Provavelmente a página de vocês, primeira página de vocês que vai abrir será assim e sem essas informações aqui do lado, porque vocês estão começando do zero, né? Se vocês já tiverem duplicado o meu portfólio, ele vai aparecer aqui nessa parte de particular, né? Onde está escrito aqui Olá Karina, que é o meu Olá, sou Karina. Se não, ele ainda não vai aparecer nada. A partir do momento que vocês duplicarem, vai aparecer aqui. Bom, então vamos começar. Gostaria de fazer uma correção. Na verdade, vocês só vão conseguir duplicar depois que vocês tiverem a conta do Notion, tá? Porque só vai aparecer aqui depois da conta do Notion. Mas enfim, vamos começar a fazer a nossa página, que é o nosso portfólio, né? Essa primeira parte aqui onde está escrito nova página, eu não consigo fazer alterações. Lá vocês viram que eu fiz, deixa eu abrir aqui o meu portfólio, para ele ficar na outra página e eu poder ir e voltar
para mostrar para vocês. E vou abrir novamente uma nova página. Então, aqui funciona da seguinte forma. Essa página onde está escrito nova página, eu não consigo... Essa parte onde está escrito nova página, eu não consigo fazer alteração. Sendo assim, é importante que vocês utilizem a formatação que tem aqui. Eu não consigo colocar cor, não consigo mudar o tamanho, nada disso. Ele vai ficar sempre dessa forma aqui. O máximo que eu consigo fazer é colocar um emoji, tá? Então, vou colocar aqui só oi, só para vocês verem como funciona. Essa parte aqui em cima está relacionada às informações que vão aparecer aqui. Eu posso deixar em branco, se eu quiser. Ou vocês podem colocar alguma informaçãozinha animada, como eu coloquei aqui, que é onde está escrito adicionar capa. Eu clico em adicionar capa, já vai logo aparecer alguma capa aqui dentro do que tem no repositório do Notion. Eu posso escolher outra do repositório, tá? Ou eu posso clicar em carregar, clico aqui, vou lá no meu, onde eu baixei o gift do Canva, que eu também vou colocar o link para vocês, caso vocês queiram ter de modelo para tamanho e tudo mais. Vou deixar o link junto com esse vídeo, aí você pode utilizar para formatar, para ficar como padrão de páginas e ícones de Notion para vocês fazerem aqui como capa, né? Ele tá aqui baixando ainda, né? Que ele tem alguma animaçãozinha. Depois que ele baixar, eu vou conseguir reposicionar. Ó, tá em 6%, um pouquinho lento agora. Bom, agora já posso. Eu tenho aqui alterar capa, se eu quiser mudar, ou reposicionar. Clico em reposicionar e vou configurar de acordo com o que eu quero que apareça. E aí, essa aqui foi uma outra capa que eu fiz para um cronograma de projetos aí, que é o que eu utilizo com os meus clientes. Então, enfim, que é só para vocês verem mesmo o modelinho, né? Posso clicar em salvar a posição, se eu quiser salvar, ou em cancelar, porque eu não vou querer, não vou deixar essa capa aqui, né? Vou trocar aqui, vou deixar essa capa desse jeito aqui para vocês verem, né? Então, posso alterar ou reposicionar. Bom, aqui eu tenho a inclusão de ícone. Eu particularmente não gosto de incluir ícone, mas se vocês quiserem incluir, podem incluir. Então, por exemplo, vou colocar aqui um ícone de pessoa. Então, sei lá, colocar essa imagenzinha aqui, né? Então, aí vem a imagem. Tem uma forma também de criar imagens do Notion que vocês podem utilizar para colocar aqui, tá? Eu vou deixar o link também para que vocês criem. Não vou criar aqui agora, porque o objetivo é fazer o perfil. Mas vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem. Por que normalmente eu não coloco? Porque como eu escrevo, ele fica... eu escrevo na minha capa, ele fica sobrepondo, né? Nesse caso aqui até nem fez uma sobreposição impactante, não. Mas em alguns casos fica. Mais uma vez, é a seu critério, né? E depende aí de como você quer fazer a formatação, o layout aí do seu portfólio. Então, vamos continuar. Para eu poder fazer os blocos, porque o Notion ele é formado por blocos. Como que eu posso selecionar esses blocos? Eu tenho duas formas. Vocês estão vendo que está escrito aqui. Escreva algo, pressione espaço para IA e a barra, né, para comandos. Então, eu quero aqui fazer comandos, que são os blocos. Eu vou clicar na barra e aí ele aparece. Esse clicar na barra é para eu ter um atalho, é um tipo de atalho. E quais são os blocos que eu tenho? Tenho texto, tenho título. Reparem que do ladinho direito dessa telinha que abriu, ele aparece o exemplo do que é esse bloco, né? Aí eu tenho bullet points, tenho lista numerada, tenho lista de tarefa que é com um check, né? Tenho lista de alternantes, que é quando eu coloco esse triângulozinho e ele dá a opção de estender ou recuar as informações que eu incluí embaixo desse alternante.
criação de uma página, uma frase de impacto ou citação. Lembram que no meu portfólio eu fiz essa introduçãozinha aqui, né, sobre o meu trabalho. Eu quis fazer em formato de texto. Quem quiser fazer uma citação, pode clicar aqui em citação e aí vai aparecer a citação ali. Quem quiser criar em formato de texto também vai. Pode fazer. Logo em seguida eu coloquei uma imagem. Como eu disse, o Notes ele é feito por blocos. Então eu vou colocar um bloco ao lado do outro. Deixa eu colocar mais informação aqui para vocês verem o bloco ficando ao lado do outro. Anteriormente eu falei que eu tinha um atalho, que era a barra, né? E aí eu conseguia abrir as opções dos blocos, ou eu posso clicar aqui no mais, que também aparece a opção dos blocos. E eu quero colocar uma imagem, a imagem tá lá embaixo. Depois, com calma, vocês vão passando e vendo todos os tipos de blocos que tem aqui. Tem várias opções para vocês brincarem bastante. Eu vou focar naquelas que eu utilizei, né? Então, eu quero colocar a imagem agora. Eu venho aqui em mídia, imagem. Vou buscar uma foto minha para eu poder carregar. Eu vou colocar essa imagenzinha aqui que eu criei no Canva. E reparem que eu cliquei na imagem. Cliquei na imagem e vou arrastar essa imagem. Quando eu tô arrastando, reparem que quando eu passo por cima do texto, ele aparece uma linha azul na horizontal. Isso quer dizer que eu vou incluir esse bloco embaixo do texto escrito, mas não é o que eu quero ao lado. Então, eu vou continuar levando a imagem para o lado até aparecer aquela linha azul ali na vertical. Então, eu solto e aí eu tenho um bloco ao lado do outro. Daí veio o meu texto e a minha foto. O tamanho desse bloco, eu passando novamente o meu cursor aqui, vai aparecer essa linha. Eu vou aumentar ou diminuir. Ah, mas se eu fizer assim vai encurtar a foto. Eu vou lá do outro lado e aumento. Não tem problema. Eu vou fazendo de acordo com o tamanho que eu quiser, tá? Eu vou fazendo a formatação aqui ao meu gosto, ok? Bom, continuando, eu vou criar agora um novo bloco, mas entre os blocos eu quero colocar algo agora que eu não coloquei no meu portfólio, que é um delimitador. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso clicar 3 vezes no traço, que ele já cria essa linhazinha aqui, ou eu posso vir aqui no mais e busco essa opção, que é a opção de divisor, clico nela e vai aparecer a mesma linha, ok? Bom, então vamos continuar. Quero deletar ela, clico nela e deleto. Vou passar agora para o sobre mim. O sobre mim, o experiência e o capacitação, eles vão ser mais ou menos da mesma forma. Como assim? Eu clico em bloco, clico em título, vai ficar o título de um tamanho. Vou para a linha de baixo, clico em mais e aí eu vou selecionar o texto, quando for o caso de texto. Se for bullet points, eu vou clicar em bullet points. Acabei excluindo aqui, clicando deletar. Deixa eu colocar o bullet points e aí eu vou digitar. Então, é somente eu selecionar aquele bloco que eu quero. Mas nós vamos passar agora para a parte do projetos, que é onde eu tenho esses botões. Como que nós vamos criar esses botões? Para criar o botão, eu venho aqui no mais, seleciono mais e vou buscar o bloco de formulário. Clico no bloco de formulário, eu vou clicar aqui em cima para eu poder mudar este nome, colocar um nome que eu quiser. Então, eu clico na bolinha e seleciono renomear e vou colocar a mensagem, por exemplo, que é o que eu quero. Pronto, cliquei em mensagem, já alterou aqui o nome
que estava criador de formulário, né? Posso fazer algumas automatizações, personalizar formulário, mas aí é só para quem tem a conta paga, não é o caso dessa conta aqui que eu estou utilizando, tá? Então eu não vou poder fazer isso aqui para mostrar para vocês. Vou colocar o título do meu formulário, posso colocar um ícone, posso colocar uma capa, aí vai, né, da sua criatividade, posso escrever uma mensagem. E para eu montar o meu formulário é exatamente como forma o formulário no Google Forms, no Microsoft 365, que tem aqueles blocos já pré-formulados, né? Então eu clico aqui nesses 3 pontinhos, seleciono se é obrigatório ou não, seleciono se tem uma descrição e seleciono o tipo de bloco que eu quero. Eu não quero um bloco longo, né, de resposta longa. Como que eu vou querer esse tipo de bloco? Eu quero um texto, eu quero múltipla escolha, eu quero data, eu quero pessoa. Aí eu vou querer que a pessoa coloque o nome. Então eu vou tirar esse pergunta e colocar aqui nome. Então a pessoa, quando ela for responder, ela vai digitar o nome dela aqui. Eu não quero esse múltipla escolha, mas eu quero também que seja obrigatório, porque agora eu vou colocar o nome. Então eu venho aqui em tipo de pergunta novamente. O nome não, eu vou colocar o e-mail. Então eu coloco aqui e-mail, selecionei e-mail e vou escrever aqui no lugar de pergunta 2, e-mail. Para eu criar mais informações, né, mais blocos dentro do meu formulário, eu clico em mais e escrevo, né, e seleciono a opção que eu quero. Eu quero agora o telefone. Então, eu já clico ali em telefone, já vai aparecer e eu vou selecionar que é obrigatório também o telefone. Por último, no meu formulário, eu vou colocar a mensagem, e aí eu quero o texto. Só que já que é a mensagem, eu quero um texto longo, porque senão a pessoa vai escrever pouca coisinha, né? Só uma linha para mim, às vezes ela tem mais informações para passar. Após isso, eu já estou com o meu formulário pronto, tudo ok, vou fazer a prévia aqui para eu visualizar como ficou, tá? Ele ficou muito simples aqui, porque é só mesmo para vocês terem uma ideia. E formulário pronto, tá? Se eu quiser editar, adicionar qualquer coisa, eu clico aqui em 3 pontinhos. Se eu quiser adicionar mais alguma informação, eu clico aqui, tá? Para visualizar como é que tá ali. Bom, criar e visualizar automações, abrir uma página, enfim, eu tenho as opções aqui que eu quiser utilizar. Criado o meu portfólio, eu vou vir aqui em 3 pontinhos. E vou, 3 pontinhos não, eu vou vir aqui em compartilhar e vou clicar em publicar. Se eu clicar em publicar, eu vou ter este link que a pessoa não consegue, ninguém consegue modificar. É o site, né? Esse modificar, esse publicar. Qual é a diferença? Eu fiz uma publicação para duplicar. Esses 2 quadradinhos aqui só aparecem quando eu seleciono para dar opção para outra pessoa ter o meu portfólio como modelo. Se eu não quisesse, eu não selecionaria. Então, eu clico aqui em publicar. Aí eu vou duplicar esse modelo? Não, eu não quero duplicar esse modelo. Ou seja, eu não quero que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Expirar o link, coloquei nunca, porque enquanto as minhas informações estiverem válidas, eu quero que ele continue no ar. E ver o site. Então, eu vou ter aqui o portfóliozinho aí, né, modelinho que eu criei para vocês. Ok? Então, é mais ou menos assim a produção do portfólio no Notion. Lembrando que eu vou dar acesso a vocês, né, ao link do meu, que está duplicado. Vocês clicando aqui nesses 2 pontinhos, essa informação vai aparecer aqui, e aí vocês vão poder ter acesso ao meu e fazer as modificações como se fosse eu,
tá? Ele vai aparecer assim, ó, editável para vocês. Ah, eu não quero mais uma página. Eu venho aqui e vou mover para a lixeira, que é o que eu vou fazer com esse rascunho que eu fiz para vocês. Agora que vocês já viram, né, mais ou menos como é montar um portfólio utilizando a ferramenta Notion, eu espero que vocês estejam tão empolgados como eu estou, né, para mergulhar aí nessa construção do portfólio. E eu me coloco à disposição. Vocês vão receber, né, os links com o meu portfólio, com a capa e mais alguns ícones que eu montei para colocar no portfólio, para caso vocês queiram utilizar como modelo, né, para fazer o de vocês. E lá tem o meu contato. Então, se precisarem, quiserem tirar alguma dúvida, quiserem conversar, trocar uma ideia, será um prazer conversar com vocês, com colegas de trabalho. Eu gosto muito de trocar experiência. Então, me coloco aqui à disposição. E mais uma vez agradeço pelo tempo que vocês dispensaram aí para acompanhar essa conversa, né, sobre a elaboração de um portfólio no Notion. Espero que tenha valido a pena e também gostaria mais uma vez de agradecer ao Instituto de Desenho Instrucional por essa oportunidade incrível. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus.